Começando a primeira rodada, vamos avaliar a história e os personagens. Bom, um dos pontos que com certeza conta muito quando vamos jogar um game é se a história e se os personagens são cativantes. Nesse caso, temos que tirar o chapéu para os jogos clássicos, pois eles oferecem isso de uma maneira muito dinâmica. Mas qual seria o melhor? Precisamos analisar 3 quesitos para decidir isso, que vai ser qual tem um enredo mais envolvente, qual desenvolve melhor os personagens e qual transmite melhor o caos de Raccoon City. Bom, no caso do enredo, os dois jogos possuem um enredo envolvente. Poderíamos até considerar um empate nesse quesito, pois tanto o segundo quanto o terceiro jogo nos transporta muito para a atmosfera caótica de Raccoon City. E no final das contas, temos apenas um objetivo: conseguir fugir e sobreviver a este cenário. Mas o segundo jogo consegue ter aquele algo a mais por um simples fator. Ele possui 2 personagens principais e 4 campanhas diferentes que se cruzam o tempo todo, deixando o roteiro de uma forma que fique bem amarrado e realmente você fica com a sensação de que foi escrito com um toque especial. Ao contrário do 3, que temos um tempo de campanha bem menor e apenas um personagem ali, que no máximo podemos alterar as escolhas que ela vai fazer em determinadas ocasiões, podendo assim alterar alguns acontecimentos durante a gameplay e a cena final do jogo. Então, Resident Evil 2 ganha um ponto nesse quesito. O segundo tópico é com relação aos personagens. Esse ponto também vai para o Resident Evil 2, pois temos muito mais personagens nesse jogo do que no terceiro game. Temos todo o drama familiar envolvendo a família Burke, temos os 2 protagonistas que possuem seus próprios princípios e motivações ali, coisa que no terceiro game temos apenas a Jill, o Carlos e o Nemesis querendo matar geral ali a qualquer custo. Então, na parte de desenvolvimento dos personagens, faltou um algo a mais ali também. Agora, no terceiro fator, e quem transmite melhor a atmosfera e o caos em Raccoon City, sem sombra de dúvidas, o terceiro game ganha e ganha por muito. Primeiro pelo fato do jogo se passar inteiro na cidade de Raccoon City e a todo momento a gente vê os carros pegando fogo, os prédios abandonados e quebrados, sobreviventes correndo por todos os lados buscando salvação, e isso nesse jogo é algo que marca bastante quem passa pela experiência de jogar ele. Enquanto o segundo game passa sim a atmosfera de Raccoon City, mas em um ambiente mais fechado e limitado, que é a delegacia de polícia e os laboratórios da Umbrella. Então esse ponto vai para o Resident Evil 3. Então, no quesito história e personagens, temos ali uma vitória por 2-1 para o Resident Evil 2, portanto um ponto para o segundo game até o momento. Agora vamos para a segunda rodada, que vai ser avaliado a atmosfera e o terror. Bom, nessa rodada vamos avaliar os seguintes tópicos. Vamos avaliar qual tem a melhor imersão e ambientação sonora. Vamos avaliar também qual tem o melhor design de cenário e clima visual. E também qual transmite mais a sensação de vulnerabilidade e tensão psicológica. Começando pela imersão e ambientação sonora, em Resident Evil 2, a imersão e os efeitos sonoros são usados com sutileza para gerar aquele medo psicológico. O som dos passos ecoando pelos corredores da delegacia e o silêncio repentino em alguns momentos criam uma sensação constante de que algo está à espreita. Já em Resident Evil 3, o foco sonoro ele muda, a trilha é mais intensa, acompanhando o ritmo de perseguição de Nemesis, embora ainda crie tensão, ela aposta mais na urgência e menos na ambientação sonora que marcou o segundo jogo. Portanto, esse ponto eu vou entregar para o Resident Evil 2. O uso do som é mais atmosférico e cria um terror psicológico mais forte. Agora, avaliando o design de cenário e clima visual, Resident Evil 2 se passa em locais fechados e claustrofóbicos, como a delegacia e o... Pessoal, o trilha sonora de terror, música que dá mais terror psicológico, é a música do Nemesis, perseguindo. Até apareceu cena aí do Nemesis perseguindo. Isso aí eu vou discordar dele. laboratórios da Umbrella,
reforçando assim a sensação de isolamento. O uso de iluminação escassa e o contraste entre luz e sombra deixam o jogador constantemente em alerta. Já em Resident Evil 3, ele traz uma Raccoon City mais aberta e destruída, com fogo, ruínas e caos por toda parte. Isso cria uma atmosfera de pânico e de desespero, mas um pouco menos assustador. O jogador sente um pouco mais de adrenalina do que de fato medo ali. Então esse ponto eu vou entregar também para o Resident Evil 2, pois o clima fechado e a direção de arte reforçam o terror clássico. Agora falando sobre a sensação de vulnerabilidade e tensão psicológica, em Resident Evil 2 a tensão vem da incerteza. Você nunca sabe o que vai encontrar atrás de uma porta. A limitação de recursos e o ritmo lento aumentam a sensação de vulnerabilidade. Porém, o Resident Evil 3 ele eleva esse perigo com a presença constante de Nemesis, um inimigo que persegue o jogador em tempo real. Isso cria um tipo diferente de terror, mais de pressão e fuga e menos de suspense psicológico, o que te traz a sensação de vulnerabilidade constante. Então esse ponto vai ficar para o Resident Evil 3, pois o fator Nemesis intensifica o medo e mantém a tensão constante. Então finalizamos essa rodada com um placar de 2-1 para o Resident Evil 2, portanto 2-0 no placar total. Bom, tudo certo até aqui, e essa briga aqui já sabemos que é de gente grande. E para a rodada 3, vamos avaliar com toda certeza a parte mais importante de um jogo de videogame, que é a sua gameplay e as suas mecânicas. Ou seja, por se tratar do tópico mais importante do vídeo, vamos entrar na rodada especial. Mas o que seria a rodada especial? Bom, como eu já expliquei no começo do vídeo, a rodada especial é a rodada que geralmente avalia o ponto mais importante dos games em batalha, que nada mais é do que a jogabilidade, não é mesmo? Pois de nada adianta um jogo ter uma história muito boa, uma boa atmosfera e ser muito ruim de se jogar, não é mesmo? Então, por se tratar da nossa rodada especial, o vencedor não ganha apenas um ponto aqui, mas sim 2 pontos. Isso mesmo, o jogo que ganhar esse round já sai com uma vantagem muito boa de 2 pontos na frente. Então chega de enrolação e vamos ao que interessa. Aqui nessa rodada vamos abordar os seguintes tópicos: qual tem a melhor jogabilidade e melhor fluidez nos comandos, qual tem a melhor mecânica e qual game possui a curva de aprendizado maior, ou seja, qual é mais difícil de se aprender. Bom, vamos começar então pela jogabilidade. Tanto Resident Evil 2 quanto Resident Evil 3 possuem a famosa jogabilidade tanque. Overhard, o que seria jogabilidade tanque? Bom, essa jogabilidade tanque nada mais é do que um game no qual o jogador precisa virar manualmente o personagem, mirar, atirar, correr e etc. O termo vem de tanque porque o personagem se movimenta como um tanque de guerra, girando o corpo para mudar de direção em vez de simplesmente andar para onde o jogador aperta no controle. Pelas gameplays aí você com certeza vai entender o que eu estou falando. Porém, em Resident Evil 3 temos a mesma jogabilidade, só que ela é melhorada. Ou seja, no game não só conseguimos fazer tudo o que a gente já fazia em Resident Evil 2, mas também conseguimos girar o personagem 180 graus para ter uma mobilidade mais ágil, e também a gente tem a opção de se esquivar quando algo nos ataca, o que deixou o que já era bom ainda melhor. Então, para mim, o primeiro ponto da rodada vai para o Resident Evil 3. E falando já das mecânicas do jogo, é basicamente a mesma coisa. Eles pegam um jogo que já tinha feito um excelente trabalho, tanto na jogabilidade quanto nas mecânicas, e melhoram isso aqui nesse game, dando a oportunidade para o jogador escolher caminhos alternativos que vai impactar na sua jogabilidade, e também a possibilidade de fabricar suas próprias munições, coisa que em Resident Evil 2 a gente não tinha. Então Resident Evil 3 leva mais um ponto aqui. Agora, se for para falar qual game é mais difícil de aprender, eu diria que é basicamente um empate, pois pelo fato dos games serem bem semelhantes e não entregar nada de bandeja para o jogador, os dois possuem basicamente a mesma curva de aprendizado. Então aqui eu considero um empate, e por um placar de 3-1,
O nosso vencedor da rodada especial é o Resident Evil 3, somando 2 pontos aí para a conta e deixando o placar final em 2-2, empatando o jogo novamente. Agora, chegando na nossa quarta rodada, vamos analisar o quesito exploração de cada jogo. E nessa rodada vai ser apenas um tópico, que vai ser qual game incentiva mais a exploração. Bom, se formos analisar como um todo, Resident Evil 2 e Resident Evil 3 são jogos no qual o jogador precisa explorar bastante para descobrir as coisas e conseguir avançar na história. Porém, esse ponto merecidamente deve ficar com Resident Evil 2 e calma que eu vou explicar aqui para você o motivo. Primeiro que temos 4 campanhas diferentes em um único jogo ali, algo que exige muito que o jogador explore cada canto para conseguir finalizar todas as 4 campanhas. E segundo que só de tempo da exploração da delegacia em Resident Evil 2 ocupa uma boa parte da campanha total de Resident Evil 3, que sim, meus amigos, é bem mais linear do que o segundo jogo. Ou seja, em Resident Evil 2 vamos ser obrigados a explorar o cenário quase que por completo para conseguir avançar, coisa que no terceiro jogo é algo bem mais rápido e linear. Na maioria das vezes a gente passa uma única vez em alguns lugares ali e já era. Então esse ponto de exploração fica com Resident Evil 2 e finalizamos a quarta rodada com um placar de 3-2 para o segundo game da franquia. Chegando na nossa quinta rodada, vamos falar sobre os inimigos de cada jogo, que com certeza é um ponto-chave aqui. Aqui vamos analisar 3 coisas: qual tem a melhor variedade de inimigos, qual vilão principal é mais memorável e qual tem as melhores boss fight. Bom, começando com qual tem a melhor variedade de inimigos, nos 2 games temos uma variedade boa de inimigos que vamos encontrar pelo caminho e que vai te obrigar a se adaptar durante toda a sua gameplay e também descobrir seus pontos fracos. Em Resident Evil 2 vamos encontrar diversos leakers que dá bastante trabalho e causam um dano absurdo no personagem com seus ataques, além de encontrar plantas mutantes que soltam veneno, cachorros cérberos, aranhas gigantes venenosas e, claro, os zumbis. Já em Resident Evil 3 vamos ter algumas mudanças, como é o caso dos Hunters e das pulgas mutantes, que entram no lugar do líquido ali. Mas se formos analisar os 2 games, eles têm uma grande variedade de inimigos e, sendo bem sincero, eu considero um empate nesse quesito. Agora, falando sobre qual é o vilão mais memorável, temos de um lado o Mr. X e do outro lado temos o Nemesis. No segundo game temos também o William Birkin, mas ele não chega a ser um perseguidor igual o Mr. X é, e nesse quesito temos que concordar que Nemesis é muito mais memorável do que o Mr. X. Ele não só persegue o jogador de fato durante todo o jogo, mas também consegue correr, coisa que o Mr. X não conseguia. Então, em momentos que dá desespero na gente, o Nemesis acaba ganhando essa e sendo bem mais memorável. E claro, não podemos esquecer que até o nome do jogo é Resident Evil 3, Nemesis. Então o terceiro game vai levar a melhor nessa daqui. E para finalizar, vamos analisar qual game tem as melhores boss fight. Bom, os 2 jogos possuem batalhas bem desafiadoras e intensas durante toda a jornada. Tanto Nemesis quanto a forma final do Mr. X acaba dando um trabalho ali, e as evoluções do William Birkin também são bem marcantes. Então, falando em boss fight, considero um empate novamente, pois os 2 games têm batalhas insanas contra os chefes, o que faz com que o placar final dessa rodada seja 3-2 para o Resident Evil 3. Por um ponto aqui, o terceiro game leva a melhor e soma mais um ponto no total, deixando o placar em 3-3 e buscando um empate novamente. Agora, para a sexta rodada, temos a trilha sonora. Quem aqui não gosta de jogar um game e a trilha sonora ser bem marcante e envolvente, não é mesmo? Bom, aqui vamos avaliar qual tem a trilha mais marcante, e para ser bem breve, os 2 games possuem trilhas sonoras incríveis, com cada cenário que você visita tendo músicas ali que vai te entregar uma imersão absurda, e é claro que não podemos deixar de falar da famosa música que toca ao entrar na famosa Safe Room, não é mesmo?
mesmo. Tanto a música do segundo jogo quanto do terceiro são bem marcantes, e muita gente que jogou esses jogos vão se lembrar de cada vez que estava passando um sufoco absurdo ali e uma sala segura aparecia. Então nessa rodada vamos ter que finalizar novamente com um empate, deixando agora o placar em 4-4. Bom, até o momento a gente está tendo uma batalha bem acirrada. Estamos quase no fim do nosso vídeo e agora vamos para a penúltima rodada. Vamos falar sobre o quesito dificuldade e rejogabilidade. Bom, aqui vamos analisar qual jogo tem mais tempo de duração, qual dá mais vontade de rejogar e qual é mais desafiador. Começando pelo fator tempo de duração, em Resident Evil 2 temos 4 campanhas diferentes e 2 personagens principais, o que já faz com que o tamanho da campanha seja bem maior do que Resident Evil 3. Então aqui não tem nem como a gente discutir muito e vai ser um ponto ali para o Resident Evil 2. Agora falando sobre qual dá mais vontade de rejogar, bom, Resident Evil 2 tem vários modos extras, que faz com que o game tenha ainda mais conteúdo além das suas 4 campanhas principais. Um deles é o minigame O Quarto Sobrevivente, no qual controlamos o Hank, um membro da equipe da USS, uma espécie de esquadrão da SWAT da Umbrella ali, que sobrevive ao ataque de William Birkin após sua transformação em criatura G. E o objetivo do jogador é recuperar e levar o G-Vírus à Umbrella. Para isso você precisa ir até um ponto de encontro, que é o heliporto da delegacia, e deve chegar lá sem morrer. O outro é o Tofu Survival. O minigame do Tofu é exatamente a mesma coisa do minigame do Hank, até o caminho e os inimigos são os mesmos. A diferença é que você joga com um modelo de queijo de tofu e ele tem poucas ervas no inventário e apenas a faca como uma arma de combate. E o último modo é o Extreme Battle. Este conteúdo extra está presente nas versões pós-DualShock de Resident Evil 2. O minigame Extreme Battle tem 3 níveis de dificuldade e você pode jogar a princípio com o Leon Kennedy e Claire Redfield, mas ao ir passando de nível pode habilitar também a Ada Wong e o Chris Redfield como personagens jogáveis. Agora em Resident Evil 3 temos apenas o extra dos mercenários. Para liberar esse modo você precisa terminar o jogo uma vez e já habilitará o minigame, onde você pode jogar com um dos 3 membros da UPCS, que é o Carlos Oliveira, o Mikhail ou o Nikolai, que devem chegar no local combinado igual ao quarto sobrevivente de Resident Evil 2, e cada vez que você mata um inimigo ganha alguns segundos a mais de tempo. Então depois de tudo isso daqui, se fosse colocar qual game oferece mais conteúdo para que o jogador queira rejogar ele mais vezes, com certeza o Resident Evil 2 leva a melhor nessa daqui. Agora, falar qual é mais desafiador? Bom, eu diria que os 2 games estão bem lado a lado nesse quesito. Apesar do Nemesis ser bem desafiador de enfrentar durante a campanha do 3, mas para ser justo aqui, eu colocaria um empate, ficando assim com o placar da rodada em 3-1 para o Resident Evil 2 e com o segundo game somando mais um ponto no placar total. E agora, meus amigos, chegando na batalha final e a 8ª rodada na nossa batalha de games, onde vamos analisar o impacto e o legado de cada um. Bom, vamos lá. Aqui vamos analisar somente uma coisa. Qual game marcou mais a história dos videogames? Cara, essa daqui é bem difícil, né? Não tem como a gente definir isso aqui sem ser polêmico, pois tanto um quanto o outro sempre é citado em todos os lugares. Os 2 games marcaram a história dos games, os 2 influenciaram o gênero e os 2 são lembrados pelos fãs até os dias de hoje. Se formos levar para o lado de qual game vendeu mais, temos Resident Evil 2 como vencedor ali, mas esses números não são precisos, ainda mais por conta da pirataria da época. Então é totalmente injusto a gente definir essa rodada sem deixar um empate aqui, ainda mais por se tratar dos 2 jogos mais amados da franquia por muitos. Então vamos
vamos ter que deixar um empate honesto aqui nessa rodada e finalizar nossa batalha dos games com um placar de 6-5 para o nosso querido Resident Evil 2. Nessa batalha acirrada tivemos o segundo jogo como vencedor. Não podemos negar que Resident Evil 3 também tem os seus méritos por melhorar algo que já era incrível, como é o caso da jogabilidade, e também por adicionar um vilão que se tornaria um dos maiores vilões da franquia, se não um dos maiores vilões dos games, meus amigos. Nemesis para mim é um marco da franquia e que elevou o patamar do game de uma forma absurda. Porém, o segundo jogo ele tem aquele... Isso é verdade. Um dos maiores vilões da franquia, um dos maiores vilões do mundo dos games. Todos os jogos Nemesis. Algo a mais, por ter entregado muito conteúdo para quem joga ele. Temos uma campanha bem completa, vários caminhos alternativos e finais alternativos também. Fora que temos 2 protagonistas e também temos 3 modos de jogos extras ali para prender os jogadores por muito mais tempo jogando. Então, como primeiro vencedor da batalha dos games aqui do canal, temos o Resident Evil 2. Mas claro que isso é apenas um jogo e todos devem ter o seu game favorito do coração. Então se você tem o seu jogo favorito de Resident Evil, deixa aqui nos comentários pra gente saber e também já aproveita e fala qual batalha você gostaria de ver em um próximo vídeo aqui no canal. Também convido você que gosta de conteúdo sobre Resident Evil e que não é inscrito no canal a se inscrever e já deixar o seu gostei aqui no vídeo. Isso ajuda o canal Very Hard a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Então é isso. Obrigado por assistirem até aqui. Um forte abraço e até o próximo. É isso aí, pessoal. Very Hard, o nome do canal. Tô dando crédito aqui pro canal. O vídeo é desse canal Very Hard. Vocês estavam vendo aqui palavra, né, em duas palavras em inglês, Very Hard. Eles são brasileiros que moram aqui no Brasil. Falam em português, escrevem as coisas em português. Se comunicam em português, né, falando em áudio. Então, não conheço o canal, mas estava digitando no YouTube história dos jogos, né? Aí falou a história desses 2 jogos num vídeo só, coloquei aqui. Vamos lá, eu dei uma opinião de só 2 momentos muito rápido, né? E já fiz o vídeo que dura 22 minutos e 52 segundos. Eu paralisei faltando 11 segundos para acabar. Eu sou grande autoridade para falar desses jogos, pessoal, porque eu joguei, acompanhei na época que foi lançado Resident Evil 2. Foi lançado 28 anos atrás, ano de 1998. Eu tinha até revista de videogame. Ação Games, também via Super Game Power. Joguei. Joguei também quando foi lançado Resident Evil 3, ano de 1999. Joguei naquelas épocas, joguei nas 2 épocas depois. Então, Resident Evil 2 é bom, só isso. Jogo bom, não é muito bom. Não é ótimo nem mais do que isso, não. Maravilhoso inteiro. O jogo é bom. As 4 campanhas falou, o jogo é pequeno, é rápido, dá pra zerar até em menos de 1 hora. Tem speedrun aí no YouTube, vocês vão ver menos de 1 hora o pessoal zerando. Resident Evil 2, Resident Evil 3 também. A gente falou de um jeito como se Resident Evil 2 fosse grande, o jogo não é grande. Só que o Resident Evil 3 é menor, um pouco menor o tamanho do jogo, né? Os caminhos que você vai ter que seguir. São 4 campanhas, porque são dois personagens que você joga. O Leon e a Claire, isso são 4 campanhas. Você joga no fácil e no normal. Você joga no fácil lado A do Leon, você vai jogar o lado B da Claire, né? O modo normal. Se você jogar o lado A da Claire, o fácil, você vai jogar o normal do Leon. Isso que são 4 campanhas. São 2 campanhas para cada um. A Jill, Resident Evil 3, são 2 campanhas. Esqueci de comentar isso. Tem o fácil e o normal. Tem algumas diferenças jogando no normal, sim. Além de ficar mais difícil, né? Os inimigos dá golpe mais forte, tira mais da tua saúde, do HP. São mais rápidos, são mais espertos, tem mais estratégias. O Nemesis tira mais, causa mais danos, né? Ele é mais forte ainda. Ele já é perigoso, avança muito rápido, muito forte na dificuldade no fácil. Fica pior ainda no normal. Quando você vence o Nemesis no modo normal, toda vez que você vence ele, ele deixa uma peça de uma arma ou um item de cura, então uma peça de uma arma. Para conseguir algumas armas assim. Só que é pouca munição, poucos itens de cura no jogo, no modo normal. Então a gente esqueceu de comentar esse detalhe muito importante, né? Dificuldade normal.
do Resident Evil 3. E esqueceu de falar que são 2 campanhas no Resident Evil 1. Dificuldade no fácil e dificuldade normal. Bom, sobre esses minigames no Resident Evil 2, que são pequenos, muito rápido. É ridículo o minigame do queijo tofu. Tofu é um queijo, tem esse nome tofu lá no Japão. Você viu ele falando, né? Só tem uma faca. E eu vi ele mostrando imagem do queijo andando. É um queijo grande, do tamanho da pessoa andando. Sai sangue do queijo quando o zumbi morde ele, outros inimigos. Ridículo isso. Muito sem graça. Jogar com queijo, então já elimina esse minigame aí. Que ele falou 3 minigames, né? Tem um que tem que ir pro heliporto, né? Onde tá o helicóptero. Com aquele soldado, Hank, né? Que se escreve H-U-N-K. Hunk. Se pronuncia Hank. É um soldado da Marinha, soldado especializado da Marinha. Então, o milagre sobreviveu à pancada do William Burke, né? O cientista. Bateu nele com tanta força, deu um golpe nele mais forte que pôde. Ele estava na primeira mutação, não era a terceira e quarta mutação, não. Ele tem 5 formas diferentes. Esse cientista William Burke, quando ele vira um monstro, né? 5 formas diferentes. Um idiota lá deu tiro nesse, é que ele não foi puxar a pistola. Que a versão original, pessoal, é a versão clássica. O jogo lançado em 1998, não é um remake, não. O remake falando que ele ia puxar a pistola para atirar. Claro que ele sozinho, cara, uma pistola ele tentar pegar 5 caras de metralhadora, né? O Hank mais 4 soldados, né? O cientista não tentou atirar neles. Ele esbarrou no negócio que estava em cima da mesa, caiu no chão, os caras não tava agitado, meio nervoso. Achou esse movimento brusco no subconsciente dele, né? Um soldado atirou no cientista. Ele sobreviveu, mas ele viu que tinha pouco tempo de vida. Ele injetou o vírus nele e virou aquele monstro. Mas ele não é o vilão principal no jogo, é o Mr. X. Então, o jogo é bom, só isso, Resident Evil 2. E o Resident Evil 3 é muito bom, juntando a gameplay, juntando o modo mercenário, que é muito bom. Outro detalhe muito importante que ele esqueceu de falar, que eu preciso comentar que é outro detalhe, outro erro grosseiro que ele cometeu, que ele não podia ter cometido, ele falar que o modo mercenários começou no Resident Evil 3, ele esqueceu de falar isso. O modo mercenário é maravilhoso, pessoal. Vocês vão percorrendo o jogo todo, o caminho do jogo todo, só que as portas já estão abertas, não precisa pegar a chave, não precisa resolver puzzle. Vocês têm que pegar 3 peças, só isso, né? E chegar no início do jogo. É uma parte que desculpa, que a Jill fala com aquele cara que se esconde no trailer. Logo no início mesmo do jogo. Bem no começo mesmo, quando ela se livra daquele zumbi que estava encurralando ela. Então, você tem que chegar naquela parte ali, na sala, em cima para receber o dinheiro e a recompensa, né? O modo mercenário. Eles são mercenários. O Mikhail, o Nikolai e o Carlos. Então, eles têm que completar a missão, que é recolher 3 itens, né? Uma peça e é bom tempo quando joga esse jogo. Você quer isso? Recolher item, tem que chegar lá. O final do jogo no modo mercenário, na verdade, é o início do jogo na gameplay da Jill. Aí você ganha um dinheiro, você vai adquirindo dinheiro e pontos para comprar peças, para destravar novas armas. Então, a maioria das coisas que ele falou no vídeo eu concordo, mas tem coisas que eu não concordo não. Então, o veredito final, Resident Evil 2 é bom? É, para qualquer época. É atemporal, ele é bom, só isso, bom. Resident Evil 3 é muito bom, não chega a ser maravilhoso não, mas é ótimo. E o Resident Evil 4 é maravilhoso, até um pouco mais que isso. Então, Resident Evil 3 é muito bom, é um dos melhores Resident Evil. Então, mas aí eu concordo com a maioria das coisas que ele falou. Eu já tinha assistido esse vídeo 2 vezes antes. Essa vez que eu tô assistindo, gravando. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem, entra lá no canal Very Hard, dá uma olhada nos vídeos. Se vocês gostarem, dá like, comenta nos vídeos e se inscreve. Ou se não quiserem, também não vão lá, o livre-arbítrio de vocês. Peço para vocês se inscreverem aqui no meu canal. O título é Aproveitar a Vida. O link é Aproveitando a Vida 45. E o título é Aproveitar a Vida. Eu dou dicas e orientações de saúde física e mental. Saúde física é alimentação, exercício físico, descuidado, né? Como tomar sol 20 minutos por dia e tal, tá os vídeos aí. Esse ano eu só fiz 2 vídeos de saúde física, 2 ou 3 vídeos. Esses vídeos de saúde física tem uma boa quantidade, mas é tudo do ano passado. Só tem 2 ou 3 desse ano de 2026. E os vídeos sobre saúde mental, né? Manter a saúde mental, cuidar dela é lazer. São 4 assuntos. 4 assuntos. Jogo, música, filme e lugar para passear. Então não esqueça, pessoal. Assista meus vídeos, peço por favor, por gentileza. Dá força aqui no canal, assista o vídeo. Comenta, né?
Aperta aquele botão gostei, que é a mãozinha dando ok, né? Dizendo que tá tudo bem, que você gostou do vídeo, dá like. Comentar no YouTube divulgando meus vídeos. E compartilhe os vídeos nos grupos que vocês estão. No WhatsApp, também no Facebook, também no Telegram, valeu? Para chegar a 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualização no canal ser monetizado. Quem quiser e puder doar um dinheiro, pode ser qualquer valor, R$1, R$2, R$4, R$5, R$10, R$20, R$50, o que você quiser, R$100. O número do meu Pix é meu número de telefone e WhatsApp, tá na descrição do meu canal. Boa tarde, um abraço, até a próxima.